Pode falar, Bel. Falando em Cruzeiro, né? Pois as notícias do time Celeste. Vamos lá então com informações para a Nação Celeste e também para o Samuca. A gente começa falando sobre o Ricardo Goulart. As negociações, infelizmente, para a torcida celeste, entre o jogador e o Cruzeiro esfriaram um pouco. Só para a gente deixar bem claro, não que essas negociações estiveram em algum momento perto de ser concluídas, mas sim existiam conversas nesse sentido sobre a possibilidade do retorno do Ricardo Goulart. Aí, algumas questões, principalmente econômicas e também pelo momento do jogador de 31 anos, entraram nessa questão dessa possível contratação ou não. Todo cruzeirense lembra, né? O Ricardo Goulart, ele é bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, 13 e 14, mas até então essa identificação não foi suficiente para o retorno do atacante, um acerto entre as partes. Ô Samuquinha, você acha que o Goulart teria vaga nesse Cruzeiro do Paulo Pessolano, que joga com as linhas bem avançadas, jogadores até um pouco mais novos ali no ataque? Ele teria como se encaixar nesse esquema do Pessolano, caso houvesse um acerto? Ô Lauro, eu confesso para você que quando ouvi os rumores sobre o Ricardo Goulart, o coração palpita mais forte, afinal de contas foi um jogador que nos deu muitas alegrias em 2013 e 2014, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, um jogador que realmente fez muita diferença e o cruzeirense é muito grato a ele por tudo que ele fez. Mas é fato e notório que a condição física do Ricardo Goulart nos últimos anos, né, não vem sendo a melhor, e ele teve muita dificuldade lá no Santos, um jogador que pegou a camisa 10, que já foi usada pelo Pelé e por tantos outros craques, e não conseguiu nem ser titular em vários jogos, né, então isso mostra realmente a condição física dele. Pode ser que ele consiga melhorar em relação a isso, né? Tem um caminho diferente nos próximos anos aí, mas eu entendo que para o Cruzeiro, e ainda mais para o estilo de jogo do técnico Paulo Pessolano, não encaixaria. Você vê aí, por exemplo, que até o próprio Edu, que é um grande jogador e que a torcida gosta muito, quando não está 100% fisicamente, o Paulo Pessolano coloca ele no banco. Então, ter um jogador que não está totalmente 100% com a sua condição física, realmente eu acho que não faria muito sentido. Sem falar no desequilíbrio financeiro que isso poderia trazer ao elenco, né? Muito jogador ganhando um salário baixo ali, Ricardo Goulart viria com certeza para ganhar muito dinheiro, então acho que realmente nesse momento foi melhor ele não ter vindo mesmo. Laurinho, tem reforço falando? Não é o Goulart. Não é o Goulart, pois é, se o Goulart não está se acertando com o Cruzeiro, pelo menos por enquanto, né? Já tem novo reforço na Toca da Raposa que está treinando, o zagueiro Luiz Felipe, de 21 anos. Ele falou pela primeira vez lá no centro de treinamento do Cruzeiro, na Toca da Raposa 2, o jogador que foi vendido bem novo para a Europa, aos 18 anos, ele que foi revelado pelo Coritiba, foi negociado com o PSV da Holanda. Ele atuou principalmente na equipe B do PSV, agora ele chega para reforçar o sistema defensivo do Cruzeiro. A gente vai ouvir agora as primeiras palavras dele, né, numa coletiva oficial pelo clube, falando um pouco sobre a identificação que já começou a criar com o Cruzeiro e as primeiras impressões do Clube Celeste. Vamos ouvi-lo então. Um projeto muito bom, né, do Paulo, como taticamente, de modelos de jogo, e a torcida sem palavra, né? Eu estava no estádio contra o Fluminense, estava me arrepiando na arquibancada, vendo aquela torcida cantar, apoiar o jogador até o fim do jogo, mesmo saindo com a derrota. Maravilhoso de ver aquilo. Então, a motivação, vontade de estrear está a maior possível. É isso aí, o Luiz está chegando. Dentro das condições que o Cruzeiro tem hoje, né, a gente percebe que os jogadores estão adequados a essa realidade e a gente confia no trabalho do time de análise de desempenho, time que vai ao mercado para achar talentos que às vezes ninguém está enxergando, mas que já mostraram que tem qualidade. Então, seja bem-vindo, Luiz. Ô Lauro, e com as imagens dos treinos celestes, o arremate das informações, passar a escalação para o Samuca também. Pois é, Abel, o Cruzeiro já treinou hoje lá na Toca da Raposa, finaliza amanhã a preparação para encarar o Novo Horizontino, mais um jogo no Mineirão. O Cruzeiro que busca mais uma vitória no Gigante da Pampulha. Para essa partida, o Cruzeiro tem um desfalque muito importante. O William Oliveira, o volante, ele teve uma luxação no ombro no último jogo contra o Fluminense, então é a principal ausência e o principal desfalque para esse jogo de domingo. Sem o volante, então,
como ficaria esse Cruzeiro. Na tela, a gente coloca agora, para análise do Samuca, o provável Cruzeiro para buscar mais uma vitória, então, na Série B, o time que é líder isolado da competição. Rafael Cabral, ali retornando o sistema com 3 zagueiros, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e Eduardo Brock. Pedro Castro, que foi quem substituiu o William Oliveira contra o Fluminense, talvez comece jogando ali como primeiro volante. O Neto Moura também volta à equipe, ele não podia jogar na Copa do Brasil. Pelas alas, Giovani Jesus e Matheus Bidu. No ataque, Luvanor, Daniel Júnior e Edu. Esse é o provável Cruzeiro, viu, Samuca, para buscar mais uma vitória. É isso aí, Lauro. Ó, importante a gente olhar para a escalação aqui e ver a possibilidade da volta do esquema de 3 zagueiros. O Zé Ivaldo ficou no banco contra o Fluminense, mas o Cruzeiro já mostrou e já provou o seu valor com esse esquema. Então tem que voltar, tem que jogar de novo com 3 zagueiros e fazer o que todo mundo mais ou menos espera e não começar a inventar. Paulo Pezzolano é um grande treinador, tem feito excelentes jogos, né, com o Cruzeiro e tudo mais, mas às vezes em alguns momentos ele põe jogadores que estavam há muito tempo sem jogar e aí a gente fica sem muito entender. Existe uma preocupação em relação à questão do Pedro Castro e também do Wagninho, que eles só fizeram 6 jogos até agora no Campeonato Brasileiro e poderia ser que o Paulo Pezzolano estivesse poupando esses jogadores para que eles pudessem ser negociados, né? Não pode completar 7 jogos. Então, caso o Pedro Castro não jogue, eu acho que uma excelente substituição a ele aqui seria o Adriano. O Adriano jogou muita bola, inclusive eu acho que depois que ele saiu, o Cruzeiro ficou mais fragilizado no meio-campo, por isso até tomou os gols. E avançando, a gente tem o retorno do Neto Moura, que não pode jogar na Copa do Brasil, mas ele volta ao time aqui. Temos o desfalque do William Oliveira. E aí o Giovani Jesus do lado direito. O Bidu fez uma excelente partida contra o Fluminense, também do lado esquerdo. E aí aquele trio de ataque que vem jogando, Luvanor, Daniel Júnior e Edu. Eu acho que com esse time o Cruzeiro tem plenas condições de ganhar e voltar a vencer aqui na Série B, Bel.